Olá a todos. Na aula de hoje, nós vamos continuar conversando sobre definições e conceitos importantes para compreender o metabolismo. Vamos também abordar os principais tipos de reações que são comuns nos sistemas biológicos, nas nossas células, e vamos também falar um pouquinho sobre a fantástica moeda metabólica do nosso metabolismo, que é o ATP. Então, a ideia é que a abordagem da aula de hoje dê a vocês uma compreensão, uma visão geral do metabolismo, ok? Bem, vamos começar observando essa figura que representa um mapa metabólico. Só que olhando essa figura, nós temos talvez, uma ideia da complexidade da composição do mapa metabólico. Mas a gente não consegue enxergar as diferentes vias que tem o mapa metabólico. Nós não conseguimos enxergar os diferentes pontos. Então, essa visão que a gente tem, esse tipo de mapa metabólico, dá para a gente uma ideia da complexidade, mas não passa para nós informações muito importantes da interação entre as vias, não dá informações importantes do fluxo entre essas vias. E essa é uma ideia importante, é uma ideia mais realista de metabolismo. Podemos começar então pensando no metabolismo como uma atividade celular finamente coordenada e regulada. E aí nós temos que pensar o que significa finamente coordenada e regulada. Essa é uma abordagem, uma forma de você entender. Cada palavra tem um significado importante dentro do metabolismo. Quando a gente diz que é finamente coordenada e regulada, significa que pequenas variações vão ser percebidas pelos nossos sistemas biológicos, pelo sistema biológico, pela nossa célula. Existem mecanismos para perceber essas pequenas variações. Dentro do metabolismo, o que nós temos? Diversos sistemas multienzimáticos que vão trabalhar de forma integrada. Para quê? Com quais objetivos? Obter energia química, e isso começa com a absorção de energia luminosa e degradação de nutrientes orgânicos, uma forma de você obter energia química, uma forma que seja reconhecida pela célula. Um outro objetivo é converter moléculas de nutrientes em moléculas que sejam características da célula. Isso é outro trabalho, uma outra atividade celular. Gerar macromoléculas importantes, mais macromoléculas de proteínas, polissacarídeos, ácidos nucleicos, que têm funções essenciais no metabolismo, e essas macromoléculas são geradas a partir de precursores monoméricos, ok? E é claro, sintetizar e degradar biomoléculas que vocês já estudaram, que vocês conhecem, e que nós vamos abordar então de uma forma um pouquinho mais abrangente. Podemos então definir o metabolismo de uma forma bem simplificada, bem simplista, como conjunto de todas as transformações químicas, de todas as conversões que acontecem dentro das nossas células. Agora, o metabolismo é um processo complexo. Essa complexidade dá para a gente ter uma ideia só olhando aquela figura do mapa metabólico que nós vimos, econômico e finamente regulado. O que significa dizer que um processo é econômico? Ora, não significa dizer que o processo não acontece. Isso não é economia. Um processo a gente chama de econômico quando ele atende às demandas sem haver desperdício. E finamente regulado, nós já conversamos um pouquinho, significa que pequenas variações podem ser percebidas e contornadas pelos sistemas biológicos, ok? Bem, o que é então, o que seria uma via metabólica? Vamos ver qual seria o conceito geral de via metabólica. Esse conceito está apresentado de uma forma genérica aqui embaixo. Então, seria uma
sequência, né, uma série de reações sequenciais, como está mostrado aqui, catalisadas por enzimas, eu mostrei aqui E1, E2, E3 até E7, ok? Em que você tem um precursor, um substrato, que vai ser convertido num produto, e isso é feito através de várias etapas, por meio de alterações químicas, né? Gerando, então, os intermediários metabólicos. Os intermediários metabólicos aqui seriam B, C, D, E, F, G, e essas etapas são essenciais para a obtenção do produto final. Então, o que eu tenho numa via metabólica? O precursor é o substrato, o produto, né, vai ser a molécula gerada lá no final, ok? Aqui nós temos os intermediários metabólicos que fazem parte desse processo de conversão do substrato em produto, e nós temos um conjunto de enzimas que catalisam essas reações que acontecem nessa via metabólica, e esse conjunto de enzimas é chamado de sistema multienzimático. Ok? E isso é o que está escrito aqui nessa definição que vocês estão vendo aqui em cima. Acontece que esse conceito de via metabólica é um conceito que passa uma ideia de independência de cada via. Isso é uma forma didática da gente apresentar uma via metabólica, mas ela é realmente bastante simplista, porque nós temos milhares de intermediários metabólicos dentro das células, né, e que fazem parte, muitas vezes, de muitas vias metabólicas. Então, existe, de fato, uma interligação e uma interdependência entre as diferentes vias. E isso não foi mostrado, por exemplo, naquela primeira figura de mapa metabólico que nós vimos. Então, uma via metabólica e o metabolismo é melhor representado por uma rede, né, interligada e interdependente. Uma rede interconectada. Okay? Então, representaria bem melhor. Outra coisa que nós podemos observar aqui, que eu queria que vocês percebessem, é que nós temos setas aqui que são um pouco diferentes. Por exemplo, essa primeira seta aqui indica o quê? Está indicando um sentido único. Isso significa dizer que esta reação de conversão de S para B, ela é irreversível nas condições celulares. Ok? Então, é uma seta no sentido único. Quando nós temos setas nos dois sentidos, significa que a reação é reversível nas condições celulares e que, quando eu tenho essas setas do mesmo tamanho, significa que a velocidade é a mesma nos dois sentidos. Observe o seguinte, se houver um acúmulo de B, por exemplo, o sentido dessa reação vai ser de B para C, porque a gente tem o sentido da reação dirigido pela lei da ação das massas, ok? Um outro ponto importante da gente perceber, existem outras formas de mostrar setas nas vias metabólicas, que é quando você tem uma seta maior num determinado sentido e uma menor no sentido inverso. Isso indica que o fluxo de material ocorre no sentido que a gente tem a seta maior. Ok? Então, essa é uma forma geral da gente apresentar de forma didática as vias metabólicas. Ok? Essas vias metabólicas, então, podem ser representadas dessa forma, e é sempre importante lembrar que só faz sentido a gente falar em metabolismo em termos cinéticos se a gente tiver a presença das enzimas. E essas enzimas são específicas. As vias metabólicas podem ser lineares, como aqui foi mostrada, né, essa genérica que foi mostrada para vocês no slide anterior, quando você tem um precursor, substrato e um produto. Elas também podem ser ramificadas. Quando? Quando você tem um precursor gerando vários produtos finais, ou quando você tem vários precursores gerando um só produto. Ok? Um outro tipo de via metabólica são as vias metabólicas cíclicas, né? Vocês já ouviram muito, com certeza, falar de ciclo de Krebs, né? O ciclo do ácido cítrico. Essas vias cíclicas, nessas vias você tem um conjunto de reações que vai converter um composto inicial, substrato, num determinado produto, e simultaneamente você tem a regeneração de um componente que faz parte do início desta via.
Nesse slide, o que eu estou mostrando para vocês? O metabolismo, né, visto como uma malha tridimensional. Então, aqui eu tenho rede de vias interconectadas, né? Cada pontinho desse aqui está representando um metabólito. E quando você tem variação em um metabólito, se você tem toda essa interconexão de rede que vocês estão vendo aqui, isso essa modificação se reflete nos outros metabólitos que estão interconectados. Então, isso afeta o fluxo de material. Esse tipo de mapa metabólico, né, que é uma malha tridimensional, ele é muito interessante, dá uma visão mais realista do metabolismo e das vias metabólicas, essa interconexão. E outra coisa importante, né, da gente pensar, imagine que nós temos uma célula e essas células produzem, né, sei lá, umas 30 mil proteínas diferentes ou mais. Essas proteínas catalisam milhares de reações diferentes. E os metabólitos envolvidos, que são centenas, né, de metabólitos, muitas vezes são compartilhados por várias vias. Então, essa forma de apresentar o metabolismo, uma malha tridimensional, dá para a gente uma visão um pouco mais realista, né, do nosso metabolismo, ok? Essa é uma visão geral, né, não é tão simplificada, é mais adequada do que a primeira que eu mostrei para vocês. E esse tipo de mapa metabólico vocês podem acessar através, né, desse endereço que eu coloquei aqui nesse slide, e vocês podem acessar um banco de dados, os dados KIG, Pathway, onde vocês podem obter detalhes, né, nesse metabolismo. Se vocês clicam num pontinho aqui, vocês vão obter informações sobre o metabólito que está sendo representado aí. Então, é bem interessante, vocês podem acessar e fazer essa interação com o mapa metabólico, ok? É uma forma legal de vocês aprenderem um pouquinho sobre metabolismo. Uma outra coisa importante que vocês podem ver aqui é que a organização desse mapa metabólico ela foi distribuída em tipos de metabolismo. Por exemplo, aqui eu tenho metabolismo de carboidratos, aí eu tenho metabolismo dos aminoácidos, ok? E metabolismo energético, biossíntese de metabólitos secundários, todos esses conjuntos, então, são interligados e isso é representado através dessa rede que está mostrada para vocês. Outras definições importantes para a gente considerar aqui é a definição de catabolismo e de anabolismo. Na verdade, catabolismo e anabolismo fazem parte do metabolismo, são fases do metabolismo. O catabolismo é a fase de degradação do metabolismo e o anabolismo é a fase de biossíntese do metabolismo. O que acontece nos processos catabólicos e o que acontece nos anabólicos? Nos processos catabólicos, nós temos moléculas complexas, ricas em energia, né? Moléculas maiores, que são convertidas em produtos menores, mais simples e com menor energia. Então, nesse processo de conversão, se eu passei de moléculas maiores, né, com maior energia, e o produto foram moléculas menores, com menor energia e mais simples, certamente nós temos liberação de energia. Essa energia liberada, uma parte dessa energia liberada, vai ser conservada como energia química. Então, vai ser conservada na forma de ATP, ok? E esse ATP formado é formado a partir de ADP e fosfato inorgânico. Além disso, o potencial redutor liberado a partir da oxidação dessas moléculas é transportado, então, ele é usado para reduzir algumas coenzimas. Então, na verdade, no processo de catabólico, no processo de degradação, o que a gente tem? A oxidação de moléculas. Então, na oxidação eu tenho perda de elétrons e esses elétrons, então, vão ser utilizados para reduzir coenzimas que vão, então, transportar esses elétrons. Então, eu tenho um fluxo de elétrons no processo catabólico. Esses elétrons vão fluir das moléculas organizadas, com maior energia, mais reduzidas,
Para quem? Para as coenzimas que estão na forma oxidada e que, ao receber esses elétrons, vão ser convertidas na forma reduzida. E no anabolismo? No anabolismo, eu tenho o contrário. Eu tenho moléculas mais simples que serão convertidas em moléculas mais complexas. Ora, se o meu produto tem maior energia, necessariamente eu preciso fornecer energia para esses processos, ok? E qual é a fonte de energia para esses processos? O ATP é a fonte de energia, isso é feito a partir da transferência de grupos, e o potencial redutor. Quem é que está transportando o potencial redutor? As coenzimas que foram reduzidas, né? Coenzimas reduzidas presentes no sistema. Então, neste processo, nos processos anabólicos, o processo de biossíntese, eu tenho moléculas simples, né, que vão ser, então, reduzidas, enquanto as coenzimas vão perder os seus elétrons, então vão ser oxidadas. E aí, né, nós temos uma imagem que eu vou mostrar agora para vocês, que resume as relações energéticas entre catabolismo e anabolismo. Aqui mostra direitinho essa relação. Veja, eu tenho aqui carboidratos, gorduras e proteínas, ou seja, moléculas com estruturas mais complexas, mais organizadas, com maior energia, sendo convertida em moléculas mais simples. Estão vendo aqui? CO2, água, NH3. Neste processo, há liberação de energia e uma parte dessa energia liberada vai ser conservada como ATP ou vai ser usada, né, os elétrons que são liberados dessas moléculas reduzidas são utilizados para reduzir as coenzimas que estão aqui na forma oxidada e que aqui, então, são convertidas na forma reduzida. Então, o resultado desse processo aqui são moléculas simples, mais simples, e uma parte da energia sendo convertida, sendo conservada como energia química reconhecida pela célula. No processo anabólico, eu tenho, então, moléculas mais simples, precursoras, que vão receber energia na forma de ATP e potencial redutor e vão então ser convertidas em moléculas mais complexas, mais reduzidas, né, com maior energia, ok? E as coenzimas então vão ser reoxidadas e o ATP vai ser hidrolisado, ok? Então essa é uma figura bastante interessante que mostra então as relações energéticas entre catabolismo e anabolismo. É sempre bom sempre dar uma olhadinha nessa figura, ajuda bastante. Então, pensando em catabolismo e anabolismo, a gente pode deduzir o seguinte: a maioria das células tem a maquinaria para realizar tanto o catabolismo quanto o anabolismo das principais biomoléculas. O que é essa maquinaria? As enzimas, os cofatores, ok? Os moduladores. Então, as células têm isso. Agora, se elas têm isso, como é que as células conseguem trabalhar? Veja, se elas têm à disposição a maquinaria para os processos catabólicos e anabólicos de uma mesma biomolécula, elas podem fazer simultaneamente a síntese e a degradação de uma mesma biomolécula? Isso seria útil? Isso é possível? Então, como é que a célula contorna essa situação? Que só de pensar numa situação assim, eu estou sintetizando e degradando uma mesma biomolécula. Eu estou sintetizando glicose e degradando glicose. Qual é o resultado líquido disso? Nada, né? A gente entraria em equilíbrio. Então, a célula precisa de mecanismos para contornar esse tipo de situação, para evitar esse tipo de situação. Ok? Como é que a célula consegue fazer isso? Qual é a estratégia usada pela célula? Bem, aqui eu tenho a representação, mais ou menos, do que eu quis dizer para vocês. Eu tenho um substrato que está sendo convertido num produto P, e eu tenho esse produto P sendo convertido em S. E aqui eu estou usando o mesmo caminho químico. Estão vendo? Eu tenho a mesma enzima que catalisa a conversão de S em B, ela está convertendo B em S. Então, qual seria o resultado líquido de um processo assim? Se eu tenho, né, um processo acontecendo catabólico com anabólico correspondente, por exemplo, a síntese de glicose e a degradação de glicose acontecendo ao mesmo tempo, com as mesmas enzimas,
né, com o mesmo caminho químico. O que significa isso? Significa que se eu ativo o processo catabólico, eu estou ativando também o anabólico. Ok? Se eu tenho uma reação catalisada por uma enzima E1, E2, a enzima E2 está ativa, significa que essa reação está acontecendo nos dois sentidos. Então, se eu inibir, é a mesma coisa, inibe nos dois sentidos. Ora, isso não faz sentido. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Concordam comigo? Então, veja só. Imaginem comigo. Então, eu posso pressupor que cada caminho químico aqui é um caminho diferente. Significaria que eu tenho 7 enzimas na conversão de S para P e eu teria 7 enzimas na conversão de P para S. Isso seria econômico? Será que eu não posso ter uma situação onde não haja necessidade de sintetizar 14 enzimas para esses processos? Seria bem complicado, isso pensando nesse processo genérico, né, nessa via genérica. Ora, a célula sim pode contornar esse tipo de coisa, nós vamos ver como. E também, gente, não seria econômico, né? Ter essa quantidade enorme de enzimas. Então, tem como a gente contornar isso? Sim. Como é que a célula contorna essa situação? A situação é contornada através do que a gente chama de regulação recíproca das vias catabólicas e anabólicas correspondentes. Como é que isto é feito? Na verdade, as vias catabólicas e anabólicas correspondentes, elas compartilham a maior parte das enzimas. Então, né, eu tenho caminhos químicos iguais. O que é isso? Que a enzima que catalisa no sentido catabólico é a mesma que catalisa no sentido anabólico. Ok. Mas, pelo menos uma das etapas, pelo menos uma das enzimas, vai ser diferente no sentido catabólico e no anabólico. Por exemplo, eu vou ter uma enzima diferente que converte S em B. Então, quando eu falo caminho químico diferente, eu estou falando de uma enzima diferente. E eu tenho uma enzima diferente que converte B em S. O que significa isso? Quando a enzima 1 está ativa, então ela vai catalisar o processo no sentido de S para B. Ela não vai catalisar o processo reverso, porque ela é específica para converter B em F. Então eu estou disparando, eu estou empurrando a via no sentido de converter S em P. Ok? Então, quando essa via está ativa, ou seja, quando esta enzima está ativa, a enzima que catalisa o processo reverso precisa estar inativa. Isso é regulação recíproca. Então, quando eu tenho uma via ocorrendo ativamente, a outra está sendo suprimida. Isso acontece quando? Quando eu tenho caminhos químicos independentes. Eu tenho, por exemplo, aqui uma enzima que é um ponto de regulação independente. Então, vamos repetir, né, isso que nós falamos para o slide anterior. Vias catabólicas e anabólicas correspondentes são reguladas de forma recíproca dentro das células. Ou seja, quando uma via está ocorrendo ativamente, a outra via é suprimida. Ok? Esse é um ponto. Essas vias catabólicas e anabólicas correspondentes, então, elas têm o que a gente chama de regulação recíproca. Como é que é essa regulação recíproca? Olha só, é o que eu expliquei no slide anterior. Eu tenho essas vias catabólicas e anabólicas correspondentes. Compartilham a maioria das enzimas. Isso contempla a questão do metabolismo ser econômico. Mas elas têm pelo menos uma etapa que é catalisada por uma enzima diferente num dos sentidos, no sentido catabólico e no anabólico. Essas enzimas diferentes, elas constituem pontos de regulação independentes. O que significa? Quando ela está ativa, ela vai dirigir o processo num único sentido. Então, é regulação independente para cada uma dessas vias que nós estamos tratando, correspondentes, né? Além disso, essas vias, que são correspondentes, em geral, elas ocorrem em compartimentos diferentes. Por exemplo, o catabolismo de ácidos graxos nas células animais ocorre na mitocôndria e o anabolismo no citossol. Então, essas vias correspondentes, né, catabólica e anabólica correspondente, estão em compartimentos separados. Isso ajuda muito no processo
de regulação. Okay? E isso também permite que concentrações de intermediários metabólicos e enzimas e reguladores, então, são mantidas em níveis diferentes nesses dois compartimentos. Ok? Então, essa regulação recíproca é uma estratégia que permite, então, que se evite que ocorra, né, reações, então, de síntese e degradação de uma mesma biomolécula. Um outro ponto que a gente precisa considerar é que todas as vias metabólicas são essencialmente irreversíveis, todas, ok? Seja catabólica ou seja anabólica. O que significa isso? Que a quantidade de energia que é liberada num processo não é suficiente para fazer o processo anabólico correspondente, ok? E como é que isso é possível? Né? Como é que isso é visto? Por que essas vias são essencialmente irreversíveis? Porque uma das reações, pelo menos uma das reações específicas de cada um dos sentidos, catabólico e anabólico, é termodinamicamente muito favorável, ou seja, libera uma grande quantidade de energia. Ela está, então, né, muito distante do equilíbrio. Então, se ela é muito favorável num sentido, em termos termodinâmicos, ela é muito desfavorável no sentido oposto. Isso significa dizer, né, que a gente está garantindo a irreversibilidade do processo. Ok? Então, todas as vias metabólicas são essencialmente irreversíveis. Bem, então agora nós precisamos falar como é que essas vias são reguladas. Quais são os níveis de regulação dessas vias metabólicas? Veja, essa regulação ela pode ocorrer dentro ou fora da célula, ok? Um primeiro nível de regulação seria a concentração de substrato. Então, a concentração intracelular de substrato, ela é um fator de regulação rápida. Então, se essa concentração intracelular está próxima ou abaixo do km, a velocidade da reação vai depender da disponibilidade desse substrato. Então, se você disponibiliza esse substrato, você aumenta a velocidade da reação. Né? Vocês se lembram o que é Km, né? É a concentração de substrato, né, que mantém, que gera metade da velocidade máxima. Ok? Estão lembrados de Km, a constante micaeliana? Ok. Que outro nível de regulação que existe? Regulação da atividade das enzimas. Bem, esse é um ponto bastante importante. Vocês viram os tipos de enzimas. Vocês viram enzimas micaelianas e enzimas alostéricas. As enzimas alostéricas têm o sítio alostérico. Esse sítio alostérico, né, além do sítio ativo, tem o sítio alostérico. Nesse sítio alostérico, são sítios para moduladores. Esses moduladores podem ser positivos ou negativos. Quando um modulador alostérico positivo ocupa o sítio alostérico, ele vai mudar um pouco a conformação da enzima para uma forma que reconheça mais facilmente o substrato. A gente diz, então, que a enzima está mais ativa, ok? Se o modulador é negativo, a mudança de conformação é para uma conformação que reconheça com menos facilidade o seu substrato. É como se o sítio ativo fosse mascarado, escondido. Okay? Então, eu posso modular a atividade da enzima pela ação de moduladores alostéricos. Eu vou mostrar um exemplo para vocês já já. Um outro tipo, uma outra forma de regular a atividade da enzima é por meio de modificações covalentes. Então, vocês viram vários tipos de modificação. Essa regulação depende da formação de ligações covalentes. Então, eu tenho fosforilação, ADP-ribosilação, adenilação e outros tipos de modificação covalentes, ok? Nós vamos ver exemplos já. Aqui, eu gostaria de mostrar para vocês um tipo de regulação envolvendo enzimas alostéricas. Neste caso aqui, eu tenho a regulação da atividade enzimática por modulador alostérico de uma enzima que tem duas subunidades. Uma unidade catalítica, que é a unidade que efetivamente catalisa a reação, e uma unidade regulatória. Muitas vezes, o sítio de interação do modulador está na subunidade regulatória e o sítio ativo onde vai entrar o substrato está na subunidade catalítica.
Então, quando a enzima está nesta situação, ela não está ativa, né? Está menos ativa. A entrada do modulador alostérico no sítio alostérico vai ser transmitida para a subunidade catalítica, ela vai mudar a conformação para uma conformação que reconheça mais facilmente o substrato. E isso vai certamente favorecer a reação. A reação só acontece se houver interação entre substrato e enzima. Tá certo? Tem que haver essa interação. O substrato precisa ocupar o sítio ativo para que as coisas aconteçam. Este outro exemplo que eu estou mostrando para vocês representa uma modificação covalente, do tipo que fosforilação, ok? Veja só, aqui eu tenho uma enzima, a fosforilase do glicogênio, na forma B, e essa forma B é menos ativa do que a forma A. Então, tem a fosforilase B e a fosforilase A. Qual é a diferença entre essas duas conformações? A forma A, ela é fosforilada em resíduos específicos de serina. Então, eu tenho a fosforilação em 2 resíduos de serina dessa fosforilase. E esse grupo fosforila, ele é fornecido pelo ATP. Agora vejam, essa modificação covalente, a formação de uma ligação covalente com esse grupo fosfato, depende, né, do ATP, da presença do ATP, que é o doador, e da ação de uma enzima que é chamada de sinase. Estão lembrados? Reações que envolvem ATP, né, a gente tem a presença de enzimas da subclasse das sinases. E a defosforilação dessa enzima, fosforilase A, ocorre pela hidrólise desses grupos fosfatos, e isso também depende da ação de uma enzima, neste caso a fosfatase. Então, o que diferencia então esses dois tipos de regulação? A regulação por moduladora alostérica é a regulação mais rápida, ela não depende de outras enzimas, ela depende de moduladores positivos que ocupam o sítio alostérico, ativando a enzima, ou moduladores negativos que ocupam o sítio alostérico, interagem, favorecendo uma forma menos ativa. Já a modificação covalente, ela depende de doadores de grupos que vão ser ligados covalentemente à enzima e depende da ação de outras enzimas. Então, eu tenho enzima atuando para modificar enzima. Esse processo, né, essa regulação, é uma regulação que não é tão rápida quanto a modulação alostérica, ok? Um terceiro nível de regulação é a regulação da concentração da enzima. Como é que você regula a concentração da enzima? Alterando a velocidade de síntese ou a velocidade de degradação, ok? Então, a concentração da enzima, na verdade, é o resultado líquido entre os processos de síntese e degradação da enzima. Existem vários mecanismos que controlam a concentração da enzima. Os organismos multicelulares têm várias formas de regulação pela ação de fatores de crescimento e de hormônios. Os hormônios eles podem atuar alterando a atividade de enzimas que já existem, mas podem também atuar através de mecanismos que têm uma latência de resposta mais longa, que vão alterar a síntese da enzima. E isso depende da ação, né, no núcleo da célula, ok? Um outro nível de regulação é a compartimentalização de substrato e enzima. Então, a enzima está num compartimento, o substrato em outro compartimento. Isso certamente vai dificultar, né, a reação, e a reação só vai acontecer quando ambos estiverem no mesmo compartimento. Em geral, o substrato vai ser transportado para o compartimento em que a enzima se encontra, ok? Então, esses são diferentes níveis de regulação. Muito interessante, nós vamos abordar em cada via metabólica, nós vamos falar um pouquinho sobre a regulação das enzimas em cada via metabólica. Bem, como comentei logo no início dessa aula, nós vamos falar também sobre os tipos de reações mais comuns no ambiente celular. São basicamente as reações que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu vou nomear aqui para vocês. Primeiro,
reações que vão formar ligações carbono-carbono ou que vão quebrar ligações carbono-carbono. Essas reações são bastante importantes, mas nós não vamos aprofundar. Um outro tipo de reação são os rearranjos internos, as isomerizações e as eliminações, ok? Nós vamos ver para cada via metabólica, mas não vamos abordar aqui de uma forma geral, ok? Um terceiro tipo de reação química que é comum nos sistemas biológicos são as reações que formam, com radicais livres, também são importantes. E os dois últimos tipos de reação são as reações de transferência de grupos e as reações de oxidação-redução. Esses dois tipos de reação nós vamos abordar de uma forma mais aprofundada, principalmente porque as reações de transferência de grupo elas envolvem, elas são exatamente o tipo de reação onde o ATP participa. E as reações de oxidação-redução ou reações redox são as reações que envolvem a oxidação e a redução das coenzimas. Então, essas reações nós vamos abordar de uma forma um pouquinho mais aprofundada, tá? Mas não vamos extrapolar na parte química nem nada. Bem, eu gostaria somente de relembrar vocês de alguns princípios químicos básicos, né? O primeiro deles é uma ligação covalente. Uma ligação covalente consiste de quê? De um par de elétrons compartilhados. Em geral, quando você rompe uma ligação, você pode romper de duas formas, fazendo uma clivagem homolítica ou uma clivagem heterolítica. No ambiente celular, as clivagens heterolíticas são mais comuns. Por isso que eu coloquei essa figura aqui, que é uma figura do Lehninger. Veja, na clivagem homolítica, cada átomo, seja se a ligação é carbono-hidrogênio ou carbono-carbono, cada átomo vai ficar com um dos elétrons da ligação, ok? Então, isso resulta na formação de radicais de carbono, certo? Mas você tem a clivagem heterolítica. Na clivagem heterolítica, que é a clivagem mais comum, um dos átomos fica com os dois elétrons, é o que está mostrando aqui, ok? E isso pode resultar na formação, por exemplo, de íons hidreto, que está mostrado aqui, ó, que quando o átomo de hidrogênio ficou com os dois elétrons. Vejam que o carbono ficou com a carga positiva e o hidrogênio aqui com a carga negativa. Quem é? É o átomo de hidrogênio com um elétron a mais, então é o íon hidreto. E na reação de cima aqui está mostrando a formação de um próton. Quando? Quando o carbono ficou para ele ficou com os dois elétrons, ok? Então, são as formas comuns de clivagem de ligações carbono-carbono ou carbono-hidrogênio. Outra coisa importante para a gente relembrar é que nas vias metabólicas, nas reações que acontecem nas células, reações biológicas, em geral elas envolvem interações entre nucleófilos e eletrófilos, ok? Os nucleófilos doam elétrons e se combinam com moléculas que têm afinidade por elétrons, os eletrófilos, ok? Então, essa é assim, uma revisão básica de coisas que vocês com certeza já viram e já sabem. Então, essas reações que nós vamos explorar aqui, que são as reações de transferência de grupo e as reações de óxido-redução, elas são catalisadas por uma classe de enzimas, duas classes de enzimas específicas. Vocês já viram essa tabela quando viram as aulas de enzimas. E observem aqui, as enzimas da classe das oxidorreductases catalisam reações de transferência de elétron, ok? E as transferases catalisam reações de transferência de grupo. Então, as reações que nós vamos explorar são catalisadas por enzimas dessas classes aqui, são subclasses dessas classes aqui que vocês estão vendo nessa tabela aqui de classificação internacional das enzimas, ok? É claro que nós vamos ver as outras enzimas nas vias metabólicas, mas não vamos explorar tanto o mecanismo das reações catalisadas por essas enzimas.
Então, vamos começar conversando um pouquinho sobre as reações de transferências de grupo. Existem vários tipos de grupos que podem ser transferidos. Grupo acila, glicosila e o fosforila. É esse grupo fosforila que a transferência desse grupo que nós vamos explorar, ok? Veja só, quem é esse grupo fosforila? É esse grupo que está sendo mostrado aqui, né? PO3 2-. Então, precisa um doador de grupo fosforila, certo? E o que a transferência desse grupo fosforila faz? O que ele faz com a molécula que recebe esse grupo fosforila? Existem vários grupos que são importantes, que são doadores de grupo fosforila. Então, veja só, a função especial, né, dessa transferência de grupo fosforila, essa função especial é ativar as moléculas. O que é isso? Quando você ativa uma molécula, você desestabiliza essa molécula. Na verdade, você está ativando, fornecendo energia. Quando você aumenta o nível energético de uma molécula, você está aumentando a probabilidade de que a reação com essa molécula ocorra. Então, a transferência desse grupo fosforila é uma forma de dar um start num processo metabólico, numa via metabólica. Muitas vezes o substrato é bastante estável, né, para começar o processo. Então, muitas vezes a via metabólica começa com uma reação onde há transferência de um grupo fosforila para o substrato que inicia o processo. É bastante interessante esse mecanismo de transferência de grupo fosforila. Alguns participantes importantes das transferências de grupo fosforila são vários, mas eu queria mostrar para vocês aqui o fosfato inorgânico. O fosfato inorgânico, né, a abreviação dele é P-índice I. Em geral, o fosfato inorgânico é mostrado como está apresentado aqui na letra A dessa figura. Só que essa representação não é uma representação muito adequada. Na verdade, você não tem 3 ligações simples com oxigênio e uma ligação dupla. Não é isso que realmente existe. Na verdade, o fosfato inorgânico adota uma estrutura de ressonância. E essa estrutura de ressonância, a representação dela, mostra o quê? 4 ligações fósforo-hidrogênio com caráter de dupla ligação. Ok? É uma ligação dupla parcial. Certo? Então, essa é a representação adequada, por isso que eu estou mostrando essa figura para vocês. Ok? Outra coisa importante, né, que faz parte dessa interação é o oxigênio é mais eletronegativo do que o fósforo. Dessa forma, o compartilhamento de elétrons é desigual. Então, o fósforo central, né, ele fica com uma carga parcial positiva. Ok? Então, se é uma carga parcial positiva, esse fósforo vai funcionar como um eletrófilo. Ok? Bem, então vamos falar um pouquinho mais sobre essa transferência de grupo fosforila. Afinal de contas, temos que ter em mente, as células requerem uma fonte de energia livre. As células heterotróficas obtêm essa energia, né, energia química, através do catabolismo de moléculas ricas em energia. As fotossintetizantes, através da energia luminosa, ok? Agora, esse é um ponto importante. Essas células têm a capacidade de transformar a energia livre absorvida na energia química do ATP. O ATP é a principal moeda metabólica, é a moeda energética do nosso metabolismo. É a molécula que é capaz de transferir energia para processos endergônicos. Então, é claro que existem outros compostos ricos em energia, que podem ajudar a sustentar energeticamente o metabolismo, o trabalho celular. Mas a molécula mais importante, em termos de sustentar o metabolismo como tal, é a molécula de ATP. Ok? Então, o ATP doa uma parte da sua energia química para sustentar processos endergônicos. Ok? E que mais? As enzimas que catalisam os processos que envolvem transferência de grupo fosforila, que envolve o ATP como doador de grupo fosforila, são as sinases.
Na verdade, as sinases catalisam reações onde o ATP doa ao grupo fosforila ou quando o ADP recebe o grupo fosforila, ok? Então, essas sinases são uma subclasse de enzimas das transferases, são muito importantes dentro dos processos metabólicos, ok? Bem interessante. Ok, a gente está falando o tempo todo em ATP, né? ATP, adenosina trifosfato, ATP. Mas o que essa molécula tem que outras moléculas não têm? Por que essa molécula é capaz de exercer a função de moeda energética? Ela é capaz de doar energia para que o processo aconteça. O que ela tem de diferente, né? Como é que ocorre a transferência de energia do ATP nas reações biológicas? Como é que isso é feito? Esse é um aspecto muito importante. Para a gente compreender isso, nós precisamos analisar um pouquinho a estrutura do ATP, ok? Então, nós vamos fazer isso agora. Vamos dar uma olhadinha. Aqui nós temos a adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina, né? A estrutura sendo mostrada aqui. O que eu tenho? Adenosina, que é a base nitrogenada mais o açúcar, trifosfato. Eu tenho os 3 grupos fosfatos ligados, então, ao açúcar. Essa é uma das formas de representar. Mas aqui embaixo nós temos uma forma mais simples, né? Adenosina e 3 pezinhos. Esses pezinhos estão representando esses grupos fosfatos. A hidrólise da adenosina trifosfato gera o quê? Depende. Neste primeiro caso aqui, eu tenho a hidrólise desse terceiro grupo aqui, gerando, então, liberando fosfato inorgânico, que está sendo mostrado aqui da forma mais simplificada, e o que sobra? Adenosina difosfato, ADP, adenosina difosfato. Uma outra forma de quebrar a molécula de ATP, de hidrolisar, é nesse segundo grupo fosfato. Então, é liberado o pirofosfato inorgânico, que está sendo mostrado aqui. Então, são 2 resíduos de fosfato interligados, ligados pela ligação fosfanidrido, e a AMP, adenosina monofosfato. Ok? Vamos ver agora a estrutura, de uma forma geral. O que a hidrólise da ligação anidrido fosfórico, do terminal do ATP, o que ela possibilita? Observem aqui o seguinte. Aqui eu tenho a molécula de ATP, adenosina trifosfato. Observem que está escrito ATP 4-. Por quê? Porque no ambiente celular, em pH 7, esse grupo hidroxila dos grupos fosfato se ioniza. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 cargas negativas numa mesma molécula. Essas cargas negativas vai ter uma repulsão entre essas cargas. Ou seja, quando você hidrolisa esse grupo fosfato terminal aqui, na verdade, você vai aliviar essa repulsão entre as cargas. E esse alívio da repulsão entre as cargas gera uma estrutura mais estável, porque é estabilizada por ressonância, esse aqui é o fosfato inorgânico, e eu vou ter, então, a formação de ADP, com menos cargas negativas. Então, eu tenho um alívio da repulsão entre as cargas. Significa que esse processo aqui é bastante favorecido por essa situação da molécula no ambiente aquoso. Além disso, o ADP, ADP 2-, que é resultante desse processo, ele tende a se ionizar no ambiente em pH 7. E essa ionização vai liberar H+. Então, a equação geral que mostra, que representa esse processo de uma forma simplificada é ATP 4- mais água, dando ADP 3-, mais o fosfato inorgânico, mais H+. Esse processo aqui, que é sustentado pela liberação de produtos mais estáveis, ok? Produto
que é estabilizado por ressonância e produto que é estabilizado pela ionização, leva à liberação de uma grande quantidade de energia, né? E isso é sinalizado pelo sinal negativo, né? Tem sinal negativo significa que houve liberação de energia. Então, essa característica da molécula de ATP é muito importante e é uma das bases químicas para ter essa variação de energia grande associada, que sustenta a função de moeda energética do nosso metabolismo. Então vamos ver um pouquinho mais sobre o ATP, moeda energética do metabolismo. Veja só. Primeiro, a variação de energia livre de hidrólise do ATP é grande e negativa. Isso se deve ao fato desse processo de hidrólise, né, gerar estruturas mais estáveis, que são estabilizadas por ressonância e por mecanismos de ionização. Ok? Então, nós temos um valor grande e negativo aqui, ó, menos 30,5. Né? Essa é a quantidade de energia liberada neste processo. Outra coisa importante a considerarmos é que, fora das condições padrão, que vocês já lembram da variação de energia livre padrão, ΔG' zero, né, condição em que eu tenho concentração 1 molar de substratos e produtos, fora dessa condição padrão, ou seja, a variação de energia livre real, é diferente dessa variação de energia livre padrão. Né? É como é que se diz? A constante transformada. Né? Além disso, as concentrações das moléculas envolvidas nesse processo de hidrólise, ATP, ADP e fosfato inorgânico, as concentrações dessas moléculas são diferentes nas diferentes células e são sempre menores que 1 molar, que seria a concentração da condição padrão. Ok? Outro ponto importante para a gente considerar: a energia livre de hidrólise nas condições celulares é denominada potencial de fosforilação, ΔGP. Nós não vamos usar isso durante as nossas conversas de bioquímica. Nós vamos usar variação de energia livre padrão. Mas é só para vocês saberem, esse potencial de fosforilação, ele reflete o potencial de transferência de grupo fosforila. Então, o potencial de fosforilação do ATP é bastante alto. Ok? É a capacidade de doar esse grupo fosforila. Outra coisa importante é lembrar que, em vivo, a energia liberada pela hidrólise do ATP é maior do que a variação de energia livre, que é tabelada a variação de energia livre padrão. E, para finalizar, né, um aspecto não menos importante é o seguinte: o ATP ele é termodinamicamente instável em solução aquosa. Significa que existe uma tendência, né, termodinâmica, em função da quantidade de energia, que o ATP sofra o processo de hidrólise e doe esse grupo fosforila. Contudo, o ATP é uma molécula cineticamente estável. O que significa isso? Que a energia de ativação requerida para que essa molécula transponha a barreira energética, para que a reação aconteça, ela é grande. Ela está entre 200 e 400 kJ. O que significa isso? Que essa reação não vai ocorrer espontaneamente. O ATP não vai doar espontaneamente o grupo fosforila. Isso só vai acontecer se existirem catalisadores biológicos específicos que vão reduzir, então, essa energia de ativação. Esses catalisadores, em geral, são enzimas, as cinases, ok? Elas vão reduzir a energia de ativação requerida para transpor essa barreira energética. Outro ponto que nós podemos considerar e que vocês podem ver quando você tiver uma reação específica sendo abordada é que as reações que envolvem ATP, ADP, etc., em geral, o que é mostrado, que temos dentro da célula, é a formação de complexos com o magnésio, que existe, por exemplo, no citossol. Então, na maioria das reações que envolvem ATP, você tem não é o ATP 4-, mas o complexo Mg-ATP2-. Por que Mg-ATP2-? Porque o magnésio tem dupla carga positiva, então ele interage com duas cargas negativas do ATP e me sobram, então, duas.
Da mesma forma, o magnésio também interage com o ADP e interage com duas cargas, é o ADP 3-, então fica com somente uma carga negativa nesse complexo, ok? Essa é a forma melhor de se enxergar, mas que não é necessário quando a gente está abordando outros tipos de... O nosso enfoque é um pouco diferente. Então, o que eu gostaria de mostrar um pouquinho ou enfatizar agora com vocês, né? Como é que o ATP contribui para esse processo? Como é que é feita essa transferência de grupo fosforila? Como é que ele transfere a energia? Como é que é feita a transferência de grupos? Então, o ATP fornece energia por transferência de grupo fosforila, ok? Não só o grupo fosforila, nós vamos ver que o ATP pode transferir outros grupos. E isso não é feito de forma direta, de jeito nenhum. Esse processo de transferência de grupo ocorre em duas etapas. E essas duas etapas são apresentadas aqui nessa figura que é mostrada aqui para vocês. Veja só, aqui em A nós temos a forma como geralmente é escrita uma reação que envolve ATP como doador de grupo fosforila. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o glutamato, né? Com a energia do ATP, ele vai ser convertido em glutamina. Então, nós temos a entrada do NH3 aqui, nesse processo. Só que a reação não é exatamente essa. A reação acontece em duas etapas. Eu tenho, primeiro, o ATP transferindo o grupo fosforila para quem? Para um substrato, e aqui no caso é o glutamato que está ligado à enzima, então a gente tem glutamilfosfato. E numa segunda etapa, eu tenho o deslocamento desse grupo fosfato, estão vendo ele sair daqui como fosfato inorgânico. Esse deslocamento é feito pela entrada do NH3. Então, o produto está aqui. Então, essa reação é uma reação simplificada, é a forma que é representada nas vias metabólicas, mas a reação que realmente acontece, que realmente representa, e ela é bem mais elaborada do que está apresentada aí também, geralmente ela envolve duas etapas, ok? Então, essa é a forma de transferir o processo, não é de transferir a energia do ATP, não é a energia direta da hidrólise do ATP, mas sim através da transferência de grupo fosforila. Ora, não existe processo em que envolva a transferência, né, de energia da hidrólise direta do ATP? Sim, tem. Por exemplo, o movimento mecânico, na contração muscular, nós temos, né, uma mudança conformacional, né, um processo mecânico da contração muscular envolve a transferência direta dessa hidrólise, da energia de hidrólise do ATP. Um outro processo interessante que envolve essa alternância, né, entre conformações de proteínas é o movimento de enzimas ao longo do DNA e também o deslocamento dos ribossomos ao longo do RNA mensageiro, dos ribossomos ao longo do RNA mensageiro, ok? Então, existem sim, mas, né, a maioria dos processos envolve a transferência de grupo fosforila envolvendo duas etapas. Bem, o ATP pode transferir não somente o grupo fosforila, o ATP pode transferir também, né, o pirofosfato, né, o PPI, né, que está sendo mostrado aqui, ou pode transferir o grupo adenilil, né, que é a adenosina mais um grupo fosfato. Então, vai depender da reação, o que é requerido, mas a transferência de grupo fosforila ou fosforil é a transferência de grupo mais comum. Esse é o principal grupo transferido pelo ATP. Ok? Então, o ATP é uma molécula que tem um potencial de transferência de grupo muito importante, né? E ele tem 3 posições que podem ser atacadas pelo nucleófilo, né? Esse nucleófilo pode ser, são várias moléculas, nós vamos ver nas vias metabólicas quem pode fazer quem pode participar dessa reação, ok? Eu gostaria de ilustrar, né, essa energia do ATP, mostrando esse processo, né, que ocorre
esse processo que envolve um sistema luciferina-luciferase, que é o princípio ativo do vagalume, né? São moléculas importantes para que o vagalume possa emitir, né, aquela luzinha que ele pisca. A luz que o vagalume emite é uma forma, na verdade, de atrair a fêmea. Ele pisca para atrair a fêmea e a fêmea também pisca, né? Piscar, né? Da luz, ok? Correspondendo, né, ao vagalume. Mas aqui, o que eu quero mostrar para vocês é como é que essas coisas acontecem. Observe aqui o seguinte. Esses dois princípios ativos, a luciferina e a luciferase, foram extraídos, né, por pesquisadores na Universidade de Johns Hopkins. Eles isolaram esses componentes, a luciferina e a luciferase, e estudaram isso, né? Estudaram esse complexo. Então, como é o que resultou esse processo? Veja só, o que eles perceberam, né? O que eles definiram, elucidaram. A luciferina pode ser convertida, né? Ela pode ser fosforilada, ativada, né? Por uma reação enzimática que envolve a clivagem do ATP, transferindo para ela, então, o pirofosfato inorgânico, PPI, formando, então, adenilildeluciferil, ok? Essa molécula aqui, então, ela pode ser clivada, né? Ela pode sofrer um processo de conversão catalisado pela luciferase. Isso acontece em várias etapas. Ocorre uma descarboxilação oxidativa, daqui o CO2 saindo, né? Sendo descarboxilado, e na presença do oxigênio molecular existe então a emissão de luz. E então a adenililluciferil é convertido na oxiluciferina. Depois, nós temos várias reações que vão regenerar a luciferina. Ok? Então, esses são componentes importantes do ciclo de bioluminescência do vagalume, que é bastante interessante, ilustra, né, essa energia, a conversão da energia do ATP em energia luminosa. Ok? Uma transformação, uma conversão. Ok? Uma coisa interessante que é usada, por exemplo, nos laboratórios, os laboratórios usam muito esse sistema luciferina, luciferase, para medir ou para estimar as quantidades de ATP. Como? Você realiza o processo, né? Possibilita a reação e vai quantificar isso pela quantidade, a intensidade da luz emitida. Ok? Então, é um sistema bem legal, vocês podem ler. Vagalumes são organismos muito interessantes, dá uma boa leitura. Bem, mas é só o ATP que tem a capacidade de transferir grupo fosforila? É só o ATP que tem uma grande variação de energia livre padrão, grande e negativa? Não. Essa aqui é uma tabela que mostra outros compostos que têm variação de energia livre muito alta, inclusive muito maior do que o ATP. Por exemplo, aqui, ó, o fosfenolpiruvato, né? Desculpe, o fosfenolpiruvato, né? E o 1,3-bifosfoglicerato, na verdade, ele tem uma variação de energia livre padrão que é o dobro, né? Certo? Mais que o dobro do que é liberada pela hidrólise do ATP. Esses compostos fosforilados, eles têm uma variação de energia livre grande, e essa variação de energia livre de hidrólise elevada, em geral, ela resulta de quê? Né? Dos produtos serem mais estáveis do que os reagentes, por alguma das razões, né? Por gerarem a separação de cargas, que é o caso do ATP, né? Então você tem um alívio de cargas e gera compostos mais estáveis, né? Que são estabilizados, por exemplo, por ressonância, por reações de ionização, né? Ou de isomerização. Ou seja, esses compostos têm esse ΔG' alto em função dos seus produtos serem, né, estabilizados por alguma dessas razões que eu comentei com vocês, ok? E existem, inclusive, uma classificação dos compostos de fosfato em função da energia livre de hidrólise. Se vocês olharem aqui,
né, nós temos aqui na ordenada a variação de energia livre de hidrólise, né, e você tem alguns compostos. Observe aqui o seguinte, essa linha pontilhada aqui está exatamente na região dos menos 25 kJ/mol. O que indica aqui? Que todos os compostos que têm energia, que liberam energia livre maior do que 25 kJ, ok? Ou seja, maior do que menos 25, em número absoluto maior do que 25, esses compostos são considerados compostos de alta energia. E quem tem menos, tem abaixo, libera energia menor do que esse valor, né? Lembrem que o sinal negativo indica liberação de energia, esses compostos são considerados compostos de baixa energia. Então, a glicose 6-fosfato seria um composto de baixa energia e um 3-bifosfoglicerato seria um composto de alta energia. Ok? São compostos bastante interessantes. Vocês vão ver, o fosfenolpiruvato faz parte da glicólise, um 3-bifosfoglicerato também, né? A fosfocreatina é muito importante no exercício físico, nós vamos ter oportunidade também de comentar. Então, eu gostaria de resumir, ou falar de algumas considerações que elas são são descritas no livro de uma forma bastante longa, mas eu gostaria de falar de forma mais simplificada aqui para vocês. Primeiro, o ATP é a principal moeda metabólica. Sim, nós vimos isso tudo, nós vimos as características que habilitam o ATP a exercer essa função. Mas os demais nucleotídeos trifosfatos, nucleosídeos trifosfatos, GTP, CTP, UTP, e também os desoxinucleotídeos trifosfato, também são moléculas de alta energia. Eles são energeticamente equivalentes. Qual que é a diferença? Esses outros nucleotídeos, eles têm funções diferentes. Na verdade, o GTP ele é a moeda metabólica em alguns processos e ele é gerado também em alguns processos. Por exemplo, no ciclo de Krebs, nas células animais, você tem conservação de energia na forma de GTP. Mas existem mecanismos para interconverter esses nucleotídeos? Sim. Veja só, aqui eu coloquei um exemplo. A enzima nucleosídeo de fosfocinase, ela catalisa a interconversão, entre esses nucleosídeos. Então, por exemplo, se você tem ATP disponível e o sistema requer um outro nucleotídeo, o que nós temos? O ATP vai doar o grupo fosforila para esta molécula que precisa ser formada. Essa molécula, esse N aqui, é qualquer uma das bases nitrogenadas, né? E aí você vai gerar essa molécula trifosforilada, aqui NTP, né? Um nucleotídeo trifosforilado, e aqui ficou quem? O ADP, que é o resultado do ADP sem um dos grupos fosfato. Observe que a variação de energia livre padrão é zero, né? E lembre-se também que nós temos o magnésio participando desse processo todo, formando os complexos. Outra coisa importante, na medida que nós temos transferência de grupo fosforila do ATP, vai ocorrendo o acúmulo de ADP. Como é que isso é contornado quando acontece a demanda de ATP? A célula também tem mecanismo para repor o ATP. Como é que é isso? Aqui nós vemos uma reação de duas moléculas de ADP, são convertidas em uma de ATP e uma de AMP. Então, eu tenho um dos grupos fosfatos de uma das moléculas, né? O grupo fosforilo é transferido para uma delas, gerando ATP, e a outra molécula é o AMP. A variação de energia livre também é em torno de zero. E para a gente finalizar essas considerações, eu gostaria de comentar sobre uma molécula, né, que é, na verdade, um polímero de fosfato inorgânico, é o polifosfato inorgânico. Geralmente, ele é abreviado assim, PoliP, ou nessa forma aqui, né? PoliP, índice N. N significa o número de resíduos que vão formar esse polímero. Esse polímero, ele existe em todos os organismos, todas as células. Em algumas células, esse polímero pode se acumular. E esse polifosfato inorgânico, ele na verdade é um reservatório de grupos fosforila. Então, ele tem um potencial de transferência de grupo fosforila. Isso é muito importante
existem estudos mostrando que esse polifosfato, quer dizer, indícios, né, que esse polifosfato pode ter sido uma molécula importante no processo evolutivo, ok? Bem, já estamos chegando mais ou menos ao final da nossa conversa, mas nós precisamos também falar um pouquinho das reações de oxidação-redução. Veja só, o nível ou grau de oxidação dos átomos de carbono das biomoléculas e a transição entre esses níveis é muito importante nos processos metabólicos. Aqui é apresentada uma sequência, né, de moléculas onde nós temos níveis diferentes de oxidação, graus de oxidação diferentes. O carbono, na forma mais oxidada, é na forma de dióxido de carbono. Tanto é que, quando a gente pensa na molécula de glicose, eu falo assim, a molécula de glicose foi totalmente oxidada. Qual é o produto da oxidação completa de uma molécula de glicose que tem 6 carbonos? 6 CO2. E é claro que eu tenho energia e tenho água, mas em termos de carbono, são 6 CO2. Então, eu tenho carbono numa forma mais oxidada. Nessa representação aqui, eu tenho alcano, álcool, aldeído. E essa representação mostrada aqui, cada composto aqui, então, resulta da oxidação do carbono do composto anterior. Ok? Então, isso é bem interessante da gente olhar, e eu mostrei isso aqui para a gente falar um pouquinho sobre a importância, né, de observar o número de carbonos que é liberado na forma de CO2 nos processos. Bem, o que seria uma reação de oxidação-redução? Essas reações de oxidação-redução, elas também são chamadas de reações redox. Para ver uma reação de oxirredução, é necessário uma molécula que recebe o elétron e a molécula que doa o elétron. Então, veja, eu tenho uma transferência de elétron. A molécula que perde o elétron, ou seja, o que doa o elétron, ela vai se oxidar, ela perde elétrons. E a molécula que ganha se reduz. Bem, nós temos então enzimas que vão catalisar esse tipo de reação, que são as reações redox. E no metabolismo, as enzimas que são mais comuns são as desidrogenases. O que elas fazem? Elas desidrogenam os substratos. Desidrogenar, elas tiram hidrogênio. O que o hidrogênio contém? Próton e elétron, ok? Outras enzimas são oxidases e oxigenases, mas nós vamos focar a nossa abordagem nas desidrogenases quando a gente estiver falando sobre vias metabólicas. Então, o que eu gostaria de enfatizar aqui? Direta ou indiretamente, esse fluxo de elétrons, né, nas reações redox é responsável pelo trabalho biológico. Então, o fluxo de elétrons é fundamental. Ok? Nós vamos ver que nas vias catabólicas os elétrons fluem de onde para onde? Da biomolécula reduzida para quem? Para as coenzimas, que vão transportar esses elétrons. Nos processos anabólicos, os elétrons fluem de onde? Das coenzimas reduzidas para biomoléculas simples, que vão então ser convertidas em moléculas mais reduzidas. Ok? Então é um processo bastante interessante. Então, vamos falar um pouquinho dessas coenzimas, mais particularmente da coenzima nicotinamida adenina de nucleotídeo e da coenzima nicotinamida adenina de nucleotídeo fosfato. Essas coenzimas são transportadoras solúveis de elétrons, né? Elas podem fluir, se movimentar, né? Entre as moléculas, entre as enzimas. Veja só, essa nicotinamida adenina de nucleotídeo, a forma oxidada tem uma carga positiva, estão vendo aqui? NAD+. A nicotinamida adenina de nucleotídeo fosfato, também a forma oxidada tem uma carga positiva. Elas vão participar das reações, que são catalisadas por desidrogenases, e vão atuar como transportadores solúveis de elétrons, ok? Então, eu estou resumindo o que acontece nesses processos. Essas coenzimas, elas podem ser reduzidas de forma reversível. Onde? No anel de nicotinamida.
Durante esse processo de oxidação da molécula de substrato, você vai ter a desidrogenação, como eu comentei com vocês, e vão ser liberados 2 átomos de hidrogênio, ou seja, 2 prótons e 2 elétrons. Então, nós temos a representação aqui embaixo. Nós temos NAD+, nós temos 2 átomos de hidrogênio, 2 elétrons e 2 prótons. A coenzima NAD+, na forma oxidada, não consegue receber os 2 átomos de hidrogênio completo. Ela recebe o quê? Um elétron, que neutraliza essa carga, mais um átomo de hidrogênio completo. Está aqui, NADH. O que sobra? Um próton. Ok? O mesmo acontece quando eu penso em NADP+. Ok? Ela também, essa molécula, essa coenzima oxidada, só consegue receber um íon hidreto, que é um átomo de hidrogênio mais um elétron. Então, nas reações, vocês vão ver sempre um próton sendo mostrado na reação. As enzimas que catalisam esse tipo de reação são as desidrogenases, e aqui eu representei um substrato reduzido, estão vendo H2 aqui está representando esse substrato reduzido, a coenzima oxidada. Esse processo catalisado por uma desidrogenase permite, então, que o substrato reduzido seja oxidado e que a coenzima oxidada seja reduzida. Aqui embaixo eu tenho um processo reverso, né? Eu tenho um substrato oxidado, uma coenzima reduzida, e o produto é um substrato reduzido e a coenzima oxidada. A enzima que catalisa o processo é a mesma, né? Da mesma subclasse, são desidrogenases. Essa figura, então, é para mostrar a estrutura dessas coenzimas. Aqui nós temos o NAD+, observem a carga positiva aqui. Esse NAD+, é capaz de receber o quê? Um íon hidreto, e o átomo de hidrogênio pode entrar de um lado ou de outro do anel, por isso que está sendo mostrada duas figuras aqui, né? E aqui é o próton que é resultante desse processo de conversão. Aqui embaixo nós temos, então, um espectro de absorção de ultravioleta, que é muito usado no laboratório. Por exemplo, se você tem uma reação em que a coenzima NAD participa, isso tem vários processos que são assim, inclusive, por exemplo, a conversão de piruvato em lactato, você pode acompanhar a reação observando que o aumento do pico de absorbância no comprimento de onda de 340 nanômetros. Isso significa o quê? Que a coenzima está saindo da forma oxidada e está sendo convertida na forma reduzida. Então, a reação realmente está se processando e você acompanha, né, a reação dessa forma, né, fazendo a leitura de absorvante. Para finalizar, eu gostaria de mostrar, então, essas outras coenzimas. São coenzimas derivadas são flavoproteínas, na verdade. Então, eu tenho a flavina mononucleotídeo, que é essa que é mostrada aqui, ó, estrutura bastante complexa também, e a flavina adenina dinucleotídeo, que é essa figura aqui embaixo. É maior, né? É um pouquinho maior do que a flavina mononucleotídeo. Observe o seguinte, essas flavinas, essas flavoproteínas, elas podem receber 2 hidrogênios completos. Observe que a forma reduzida do FAD é FADH2. A forma reduzida da flavina mononucleotídeo, né, é FMNH2. Estão vendo? É a forma totalmente reduzida. Mas essas moléculas, elas têm uma característica que é muito interessante e muito importante no metabolismo. Elas podem receber também só um hidrogênio. Então, elas podem ser parcialmente reduzidas. Então, você tem as semiquinonas. Isso é muito importante na cadeia transportadora de elétrons. Outro aspecto importante é que essas coenzimas, geralmente, elas estão fortemente ligadas às enzimas. Então, na verdade, elas em geral são grupos prostéticos de enzimas, ok? Então, são coenzimas muito importantes, são moléculas que transportam elétrons e o fluxo de elétrons é um elemento fundamental no processo de transferência de energia. Então, nós finalizamos a aula de hoje. Eu sei que foi um pouquinho densa, ok? Mas vocês vão ter a oportunidade de consolidar o que a gente conversou, principalmente com um enfoque no papel do ATP, no papel da coenzima, e conhecer, saber como é que é
né, a forma mais didática de entender uma via metabólica, e eu espero que vocês tenham a oportunidade de estudar mais sobre isso. Nós podemos trabalhar um pouquinho sobre isso. Vamos investir no nosso ATP estudando bioquímica, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.